ressurreição, escatologia do mundo, o projeto cósmico de Deus e escatologia da pessoa. Para esse encontro aqui, para esse nosso seminário, eu usei sobretudo esses dois livros aqui, além de outros como Repensar a Ressurreição do Queiruga, aqui esse que eu já mostrei, Dogmática Católica do Miller, e esse manual de dogmática também do Schneider, um manual, se não me engano, alemão, tá? Agora, tem um livrinho no sentido, não de conteúdo, mas no sentido de tamanho, do Clodovis Boff, Escatologia, Breve Tratado Teológico Pastoral, da editora Ave Maria. É muito bom esse livrinho aqui. Muito bom, ó. Tá bom? Mas o grande nome da escatologia mesmo é o Blank. Né? O Reinhold Blank. Ele já é aposentado. Ele tive a alegria de ter tido ele como professor de escatologia no ITESP. Vocês estão vendo aí Marcial, vocês estão vendo O slide, Slide, sim. sim. Obrigado. Então, assim, aí tá a bibliografia que a gente tirou um pouquinho para nossa reflexão. A morte em questão, ele teve uma experiência como capelão em hospital, escatologia da pessoa, que é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, vamos falar da morte, né? Algumas questões iniciais. Bom, pessoal, a gente sabe que a morte é uma questão também, né? A visão que se tem dela é uma questão cultural. Então, assim, como é que cada cultura vai se aproximando da morte? E como é que hoje também a gente se aproxima da morte? Né? Como é que hoje também a gente se aproxima da morte? Então, assim, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas atitudes, algumas considerações, né, sobre a morte, algumas considerações humanas, individuais, enfim. Então, assim, a morte é um tabu, é algo que a gente silencia, é reduzida ao trivial, né? Enfim, é uma coisa soft, né? É uma coisa afastada do cotidiano. A morte é reduzida a um mero ritual, enfim. Então, assim, a gente pergunta como é que nós nos aproximamos, como é que as nossas culturas, né, atual, ou a nossa cultura moderna, se assim quiserem chamar, como é que ela, como é que ela se aproxima da morte. Tem um filminho, sessão cinema, a Viva, a Vida é uma Festa, que fala, né, do Dia de los Mortos, né, mexicano. Então, só para ilustrar um pouquinho, Esse um é pouco, bom, eu já assisti. cada cultura tem uma maneira de, de pensar, de pensar a morte. Mas vem nos visitar. É preciso colocar fotos na oferenda para os espíritos poderem vir. Isso é muito importante. Se a gente não puser, eles não vêm. Tem bastante comida e tudo mais que gostavam em vida, Mijo. Tudo isso só para deixar a família unida. Eu não quero que você vá, sabe-se lá para onde. Aonde pensa que vai? Não era só isso? Não, tem mais. Fazer parte dessa família é mostrar muita dedicação à família. Eu não quero que você termine como... Como o papá da mamãe Inês? Nunca mencione esse homem. Ele merece ser esquecido. Mas ele não foi. Eu só ia. Mas eu. Papá, papá chegou? Mamá, calme-se, calme-se. Papá está a caminho? Não, mamá.
Calma, não é isso. Calma. Te conheço. Descanse, mamá. Sou muito dura por cuidar do Miguel. Miguel? Miguel? O que a gente vai fazer com esse menino? É isso. Excelente ideia. Que susto. Entra logo. Vem, Dante, rápido. Ainda vai me arrumar problema. Alguém podia ouvir. Eu gostaria que alguém quisesse me ouvir. Além de você. Tá. Perfeito. Esse desenho é muito bom. Vale a pena também assistir. Viva, a vida é uma festa, que retrata a visão, né, Ué, sobre a morte ou eu acho que tu tá escatológica, com uma outra janela no YouTube aberta, verifica aí. a visão é, Eu? Wellington, tem uma interferência aí. Será que tu tá com uma outra janela aberta no YouTube? não, Tá não? escatologia, cosmologia mexicana, que também sincrética mais tarde, né? Que é a memória que se faz na vida aqui, né, no altar, no Dia dos Mortos. Se não me engano é outubro ou novembro, né? O Dia dos Mortos. Depende a existência da pessoa. A existência da pessoa na vida após a morte depende da memória que se faz dela aqui. É fantástico esse desenho. Assistam assim que puderem também. Já tem uns anos já que foi, que foi lançado pela Disney, Pixar, etc. Então, assim, é, algumas considerações, né, para esse momento. Ah, não é de hoje que o ser humano se preocupa com a questão da morte, né? No Paleolítico, Livro dos Mortos no Tibete, a cultura dos mortos no Egito Antigo, né? Enfim, no processo evolutivo do ser humano, aparece vestígios de que ele se preocupa com a questão da morte, ou com aquilo que vem depois da morte, aquilo que vem após a morte. Então, assim, é, é, será que existe algo? O que que existe? Existe vida após a morte? Ok? Então, é uma questão que a humanidade, no seu processo evolutivo, se indagou, né? Eclesiastes, será que o destino do homem, do ser humano e do animal são idênticos? Do mesmo modo que morrem estes, morrem também aqueles, uns e outros têm o mesmo sopro vital, sem que o homem tenha alguma vantagem sobre o animal, porque tudo é fugaz, um e outro têm o mesmo princípio, o mesmo fim, vêm do pó e voltam ao pó. Então, assim, algumas considerações, né, antropológicas. A vida continua? Como vai ser essa vida nova? Ou não há mais nada? Qual é o sentido, né, dessa vida? Se há alguma coisa após a morte? É uma repetição? É uma vida de penúria? É uma coisa totalmente distinta daquilo que daquilo que estamos vivendo aqui? Então, assim, né, como a gente pode perceber, temos questionamentos para todos os gostos, né? Temos questionamentos para todos os gostos. Se a vida continua,
Se não tem mais. E será que você olha, se eu creio que não tem mais, será que então essa vida não tem sentido, né? Enfim. E se eu creio, como é que vai ser? Vai ser igual aqui? Vai ser uma vida negativa? Vai ser totalmente nova? Enfim, então, algumas considerações, né? Enfim, então, assim, alguns fogem, né? Então, a gente lê sobre as vítimas fatais, né? Se referindo a sempre a terceiros, né? Então, é um tabu que ainda não foi quebrado e nem sei se vai. Então, se a gente foge da reflexão sobre a morte, a gente foge da reflexão sobre o próprio ser humano. Falarmos naqueles seminários, né, que nós tivemos naquela, né, no mês passado, a morte, a partir de um livro, né, uma médica, a partir do livro de uma médica do Hospital das Clínicas, São Paulo, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, né, é um dia que vale a pena ser vivido. Então, assim, ocupar-se da morte é ocupar-se da vida. Então, morrer, a morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. A gente falou isso bastante naquela segunda-feira ali. Então, a morte faz parte da vida. É tão natural e previsível quanto nascer. Então, a morte é tão natural, tão previsível quanto nascer. Então, faz parte da vida. Porém, as angústias, né, e o medo, né, que será? Não vai ter mais nada, permanece inalterado. Mas morrer faz parte da vida. Também muitas vezes, né, nós cristãos reprimimos a reflexão sobre o fim da vida. Ou a gente tenha certas atitudes muito imaturas. E aí uma história que eu já contei para vocês, em algum momento, quando o Marcel falava da experiência do avô dele, e também quando foi a experiência que eu vivi há 7 anos com o falecimento do meu pai, né? Então, chegou um momento que a médica chamou a família. Então, meu pai estava no hospital aqui no município ao lado, hospital público, UTI, acho que tinha umas 40 pessoas. E a médica chamou a gente lá para falar que das 40, meu pai era o pior caso que tinha na UTI. Entre outras palavras, dizia que não, meu pai não ia voltar para casa e de fato não voltou. Então, assim, e aí, obviamente, que a gente estava rezando bastante, tal, 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 para que o pai pudesse voltar para casa e não foi o que aconteceu. Então, assim, muitas vezes também, ou seja a nossa oração, seja aquele que for, em vez de nos ajudar a dar sentido àquela, né, às vezes, talvez nos quer criar uma certa proteção, uma certa, né, algo anestésico de evitar que a gente beba daquele cálice na linguagem cristã até o final. Rubem Alves tem uma poesia belíssima que ele fala é, que a última batalha a gente vai perder. A gente pode lutar contra a morte, pode vender caro, né? Mas a gente vai perder a batalha. E diante da morte, as palavras não servem para nada. Então, o Rubem Alves fala que a morte é a falência das palavras. A melhor coisa eu aprendi quando eu vou num velório, enfim, eu aprendi a não dizer nada para as pessoas que estão ali vivendo o luto. Só um abraço e o silêncio, porque nenhuma palavra, né? Olha, Deus quis, né? Que fosse assim, faltava uma flor no jardim dele, né? Olha, então, ó, essa semana no ITESP teve uma missa, quarta-feira, de sétimo dia. Então, toda a comunidade acadêmica se movimentou para participar dessa missa e para promover, obviamente, de sétimo dia de um menino, né, de 15 anos, que era irmão de um dos nossos alunos do segundo ano, que cometeu suicídio. Então, ele tomou não sei quantos, acho que 40
40 cápsulas de um remédio lá, comprimidos. E aí ficou 2 dias internado no hospital e o menino veio a falecer. Então, assim, uma coisa tenebrosa, né? Uma coisa tenebrosa. Ah, enfim, então tem esses casos que mexe muito com a gente, que a gente reflete sobre o sentido, né, das coisas, o que levou as pessoas a fazer isso. Então, infelizmente, né, esse tema do suicídio é um tema muito presente na cidade atual e presente também na adolescência, na juventude. Presente também aqui numa capela que é aqui perto de casa, que pertence à comunidade da matriz, uma das matrizes que eu participo também, há 2 anos também, um jovem que teve uma frustração amorosa, gostava de uma moça, a moça não quis mais ficar com ele, terminou um relacionamento, terminou um namoro de 18 anos, se jogou da janela do prédio de 8 andares e enfim. Então, assim, são situações, é um tema muito complicado e que envolve também a atitude diante da morte, seja as várias faces que a morte nos apresenta, um final natural, ou seja, essas interrupções por vários motivos que a gente obviamente não está aqui para julgá-los, né? Mas quando a coisa foge à lógica, menino de 15 anos realmente você fica muito assustado e, enfim, e aquilo mexe existencialmente com você. Pensando em termos, né, assim, vamos, entre aspas, mais normais, né, o Marcel dizia do vô dele, enfim, do meu pai também, meu pai tinha 70 anos, mas enfim, a gente já, né, a morte é um dia que deveria valer a pena se viver, que faz parte da nossa vida. Essas coisas um pouco que fogem à dinâmica que a gente tem como natural da vida, elas mexem muito com a gente, e deixa a gente realmente muito preocupado e muito angustiado também. Porém, obviamente que o melhor caminho a se escolher não é o da fuga e da repressão, né? Não é o da fuga e da repressão, mas da integração à vida. Então, é tão importante quanto nascer, faz parte da vida, o morrer. E se a gente tem esperança, né, na vida após a morte, a gente pode continuar tendo medo diante da morte também. A nossa fé não elimina o medo diante da morte. E a nossa fé também não vai impedir a morte das pessoas que a gente ama e também a nossa própria morte. Kierkegaard diz que divindade é esta que, tendo criado o ser humano, deixa-o depois para tornar-se comida para os vermes, né? Então, assim, muitas vezes o nosso medo diante da morte, ele está ligado a imagens que nós temos de Deus, né? De pregações, etc., de estudos, né? De Deus cruel, de Deus, enfim. Toda essa questão que povoa a nossa mentalidade. Aquele historiador Jacques Legoff descreve isso com maestria, né? Sobre a questão do purgatório, enfim. A pastoral do medo, que em muitos ambientes, nem tanto na Igreja Católica, graças a Deus, aqui não estou falando mal de irmãos de outras igrejas, mas a gente vê que em muitas igrejas vigora uma pastoral do medo. E que se você não for para lá, você não vai ter salvação. E alguns grupos católicos, infelizmente, também. Extra Ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, essa máxima, esse axioma também, ele está presente em muitos movimentos. Outro dia eu escrevi um artigo sobre como esse extra ecclesiam nulla salus está presente em alguns movimentos católicos e que tem uma presença muito marcante nas redes sociais, ok? Então você vê isso aí em vários desses representantes, desses missionários digitais, absolutamente nada contra ser missionário digital. Estou dizendo ao conteúdo, né, da coisa. Bom, o século XX foi marcado pela privatização progressiva do morrer. Então, a morte de um ato público foi se tornando cada vez mais um ato privado ou, de certa maneira, até mesmo alienante. Ok? Então, aos poucos, né, vai se tendo uma privatização progressiva, sobretudo em ambientes urbanos. E aqui não se trata que o ambiente urbano é melhor do que
de que o rural não é isso, mas só um pouco de perspectivas e de, e de prática. Ah, às vezes, né, quase não tendo muito lugar para a questão ritual, que é importante, nós vimos também na pandemia como a falta de rito causou muitos traumas. E a gente vê também, muitas vezes, esconder, né, nessa atitude psicossocial diante da morte, de mesmo esconder a causa, né? Eu disse aqui em casa uma vez que aconteça o que aconteça, porque quando meu pai também ficou bastante ruim e estava consciente, então a primeira coisa é, não deixa ele saber. Eu acho que, na minha humilde opinião, lógico, tem casos e casos, né? Eu falo por mim, na minha própria vida, não de outros. Eu acho que seria uma tristeza, por exemplo, não saber que eu tô com, né? Lógico, se eu tiver em sã consciência ainda, né? Enfim. Então também quando vivi uns 2 anos uma experiência na família da Natália, minha esposa, então todo um processo, então olha, só algumas pessoas sabiam e nem a própria pessoa sabia. Repito, existem casos e casos. Às vezes nem vale a pena mesmo, a pessoa já tá, enfim. Existe caso e caso, mas na medida do possível, né? E outro dia eu disse aqui, olha, chegar a minha vez, pelo amor de Deus, eu quero, se eu tiver, depender da minha capacidade cognitiva, tomara a Deus que viva bastante, eu quero ter a consciência e saber tudo aquilo que se passa, né? Encarar a situação real. Então, tem casos e casos, mas a gente vê que em alguns casos a coisa é um pouco dramática aí, né? Ou mesmo uma negação ou uma banalização da morte, o que é pior. Então, né, a gente vê hoje, sobretudo, a morte no terceiro mundo, as guerras, enfim, uma banalização da morte e do morrer. Então, a coisa vai se tornando cada vez mais grave. Então, tanto faz como tanto fez. Se é um hospital, enfim, né? Então nós acompanhamos em alguns momentos muito dramáticos, só para dar um exemplo dessa questão aí, né, de Israel e Palestina, faixa de Gaza, enfim. E aí a gente viu que não só aí, infelizmente, ou em outros momentos, também no Brasil de outras maneiras, a banalização da vida e, enfim, da morte. Então, isso é bastante grave. Bom, diante da morte, né, a gente pode buscar as reações habituais diante da morte ou do paciente. E aqui começa a falar um pouco dessa experiência do professor Blank, que teve essa experiência como capelão. Enfim, e aquela experiência que eu contei para vocês naquela ocasião, reconforto, negação, mudar de assunto, fatalismo, isso, então não, vamos pensar positivo, enfim. Então, cada vez mais a gente vai percebendo a urgência de descobrir, né, o Deus da vida, como diz o Gustavo Gutierrez no belíssimo livro. Cada vez mais a urgência de descobrir o Deus da vida, ou no John Sobrino, o Deus que baixa da cruz os pobres. Enfim, então, o Blank começa aqui, eu trago aqui a experiência que ele traz no livro sobre a escatologia da pessoa, como capelão no hospital, e a gente lia aquele livro, eu trazia para vocês o livro da médica aqui do Hospital das Clínicas, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica de cuidados paliativos, então lida com pacientes que sabe que o fim está próximo. E ela, através da atuação médica, obviamente, dela, busca dar dignidade, né, a esse momento da existência, a partir dos avanços da medicina, né, enfim. Então, algumas atitudes sociais, psicológicas diante da morte. Conforto, negação, mudar de assunto, fatalismo, né, ou discussão, enfim. Um tio meu também que passou por um processo muito doloroso, dramático de câncer, e aí também já teve, quando descobriu o câncer, já teve o
o diagnóstico que não tinha cura, era incurável, ele tinha poucos meses de vida. E aí, quando fui dar aquela notícia na família, então, é, a gente, eu disse pro meu primo, né, isso tem uns 10, 15 anos já. Ah, meu primo desesperado, filho dele, disse, não, fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai morrer mesmo, né? Até hoje eu peço desculpas pra ele por ter cometido essa heresia e ter sido tão insensível diante daquela situação, é, aquela situação que passou e depois de 3 meses o tio veio a falecer mesmo. Bom, o Blank diz, né, algumas considerações psicológicas às pessoas no confronto direto com a morte. Então, assim, daqueles que ele acompanhou, de moribundos, ou de hoje que a gente fala de cuidados paliativos. Então, normalmente a gente vive sem pensar, né? Mas aí, quando a gente chega numa situação, aí já não dá mais para viver sem negando a morte ou não pensando. Então ele fala, né? O morrer normalmente dá em 5 fases, diz o Blank. Normalmente dá em 5 fases: choque, a incredibilidade, olha, não quer aceitar, fato, isolamento, rancor, por que comigo? Né? A raiva, a inveja. Ah, será que fizeram alguma coisa? Né? Por que logo eu, a minha família nesse momento está passando por um drama. Um primo meu, da minha idade, nascemos no mesmo ano, eu sou um pouco mais velho que ele, realizou o sonho de morar fora, né? De trabalhar fora, casado, não tem filhos. Foi ano passado. Eu até lembro que eu estava indo em janeiro do ano passado para Prelazia e ele estava também indo para o aeroporto no mesmo momento que ele estava indo para a Austrália. E mês passado descobri um câncer no intestino, se eu não me engano. E teve que voltar às pressas, um câncer bastante grave, aí veio pro Brasil, chegou semana retrasada, já tá tratando, né? Então, assim, nossa, cara novo, não fumar, não fazer, né? Então, e é algo muito grave, a família tá muito preocupada, já tá começando a fazer quimioterapia, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, será que vai conseguir? Será que não vai? Novo, né? Uma vida inteira, já tem 40, enfim. Então tem ainda, enfim. Então, assim, por quê, né? Lembro que eu liguei para minha prima, irmã desse, né? Ela dizia, mas por quê? Por que com a gente? Por que com ele? Né? Ele estava no ápice da vida, tinha realizado o sonho de ir trabalhar em outro país, estava morando em Sydney, na Austrália. Agora vem essa doença, ele voltou para cá. Enfim, por quê, né? Por quê? Negociação, depressão ou aceitação. Viver aquilo como dádiva. Isso é muito difícil. Viver esse processo com uma dádiva. Eu liguei pra ele, conversei com ele, ele falou, ele me chamava de Fuxo, que esse era meu apelido na infância, que minha avó me chamava de Fofuxo, como era gordinho, era, né? Hoje não mais, graças a Deus, brincando. Quando a gente é gordinho pequeno é bonito, né? Depois de velho. Então, minha avó me chamava de Fofuxo, depois virou Fuxo. Ele falou, Fuxo, eu quero viver esse processo como uma dádiva, como um dom. Eu não sei o que que me espera, mas eu quero experimentar. Achei bonito ele dizendo, eu quero experimentar esse processo da melhor maneira possível, sem desespero, aproveitando cada segundo que eu possa ou não ter nessa contagem regressiva, que talvez para ele diz que talvez eu possa pensar que aumentou a velocidade, né? Então, quando a gente vai escutar o WhatsApp, a gente coloca lá a velocidade do áudio. Tem algumas pessoas que mandam uns podcasts pra gente, então a gente já coloca no 2. Ele falou, não sei se tá no 1, no e-mail, no 2, mas quero viver e quero viver como uma dádiva esse momento e aproveitar tudo aquilo de horizonte de humanidade que ele possa me oferecer. Então, eu fiquei realmente comovido quando, né, ainda lá na Austrália, liguei para ele, já tinha feito os exames e biópsias e tal, já tinha dado um diagnóstico um pouco mais, né, de algumas certezas e achei bonito isso. E aí agora, com toda a família, tá tratando, né, enfim. Então, assim, essas são algumas considerações que a gente pode ter, né, no confronto com esse tema que é tão humano, que é humanicíssimo, né? O ser humano diante da morte. Choque, credibilidade, incredulidade, ira, rancor.
né? É, enfim. E a experiência que o Blank nos conta é essa experiência exatamente desse acompanhamento, ah, desse diálogo. Muitas vezes essas questões envolvem, né, sentimento de culpa. Então, por exemplo, olha, por que que eu adquiri essa doença? Enfim, por que que eu estou nesse estado? O que que eu fiz, né, para estar, né, nessa situação? Então, muitas vezes também, quando a gente, algumas considerações psicológicas no confronto direto com a morte, a gente também vê, né, muitas vezes, sentimento de culpa, como se aquela situação fosse devedora de alguma questão, de algum pecado que eu cometi, ou lá desde Adão e Eva, bah, não sei. Então, assim, a tentativa sempre é de viver esse processo. Sabemos que essas células que formam o nosso corpo, enfim, elas vão morrer um dia, né? Vai acabar. Então, é de fato viver como um processo natural da própria vida. E aí a nossa fé, o anúncio do Deus da vida, não é para você negar essa situação, não é para você criar é, falsas seguranças. É para realmente para você assumir também essa dimensão de finitude. Assumir essa fase na vida que pode ser abrupta ou não, pode ser que Deus nos dê a possibilidade de que, como está dando de que a morte ou a doença ou o sofrimento, que a gente possa ter um processo pedagógico, mistagógico, nem sempre, né? Pode ser que daqui a pouco, puf, acabou. Então, quer dizer, eu queria, processo pedagógico. Então, quer dizer, não esperar, né, o momento que a gente nunca sabe para viver esse processo pedagógico. Então, assim, o desafio quanto humanicíssimos, né? Humanicíssimos é a constatação dessa dimensão tão humana e que é um processo que, de certa forma, nós não estamos vivendo quando temos um diagnóstico, seja lá qual for, um diagnóstico como teve meu tio, de que a vida dele ia durar 3 meses, ou como aquela médica convive em cuidados paliativos. O processo já está acontecendo. O processo está acontecendo. A ampulheta virou desde o momento em que a gente nasceu. Então, o processo já está acontecendo. Então, o desafio é viver esse processo de maneira mais digna, é, mais digna possível. Então, assim, e muitas vezes o nosso discurso religioso, muitas vezes o nosso discurso teológico não corresponde a esses anseios. Muitas vezes o nosso discurso escatológico não corresponde a esses anseios, né? Muitas vezes a nossa tentativa é de transformar mensagens de consolo. Ok? Lógico que a gente usa da metáfora, da analogia, né? Mas, enfim. Então, o nosso desafio é exatamente dignificar todo esse processo. Lembra que nós falávamos da escatologia quanto mais no presente do que no futuro? Então, assim, muitas vezes a gente não deve se habituar com as respostas simples, né? Ah, e tampouco perder essa dimensão de humanização que tem nesse processo também. Que, repito, já estamos vivendo esse processo. Ok? Esse processo não inicia, né, aqui dizia a Mariluce, né, de uma experiência pós-morte que ela teve, sei lá, enfim, né, esse processo não inicia, sei lá, se eu estou num estado de coma, se eu estou vivendo uma experiência de flutuar no espaço, se eu estou atravessando um túnel, uma zona de escuridão e eu estou vendo uma luz penetrando, uma sensação, sei lá. Não, não, não. Não é, não tá nessas, tá na experiência da vida.
integrar essa dimensão, né, a experiência da vida, escatologicamente falando, cristamente, é fundamental, né? É fundamental. Mesmo sabendo que a gente não vai ter consciência, porque é um processo também desafiante para ser vivido com dignidade. Então, repito, né? Meu primo dizia, olha, Fuxo, eu quero viver esse processo. Eu não sei o futuro, não sei, ninguém sabe, mas diante de um diagnóstico desse, você fica realmente preocupado, angustiado, mas desesperado até se quiser, mas quero fazer um processo que concorra para aquilo que há de vir, a superação ou não, seja um processo que me traga um colorido de vida que ainda eu não percebi. Me traga um colorido, uma percepção da vida que até então me faltava. Então quero beber eu quero ver como um dom e beber desse cálice, ele me dizia, fazendo analogia, obviamente, com Jesus. Então isso é muito difícil, né? Isso é muito, muito difícil. Então, assim, a, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, né? Biológico, né? Então, você tem um processo de morrer. Então, você tem, como dizia a irmã Mariluz, você tem várias histórias e situações e que a medicina fala desse processo, né, de morrer. Então, experiências perto da morte, possibilidades, né, de reanimação, enfim. Então, você tem um processo de morrer. Então você tem assim, por exemplo, aqui pra vocês darem uma olhada, né, que vamos ficar muito presos nisso. Então, o processo de morrer. Então, constatação da morte, né? Uma experiência pós-morte, depois algum que você pode voltar enfim, uma morte aparente, até o final, né? De não ter mais nenhuma célula viva, aí a morte real, enfim. Então, assim, o processo de morrer tem algumas etapas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui ou seja, inicia o processo de enfim, clinicamente falando, seja depende do motivo, né, clinicamente falando. Agora, esse processo é um processo da vida. Então, quero chamar para vocês que clinicamente existe, a atenção de vocês, clinicamente existe um processo de morrer, ok? E aí tem várias possibilidades, tal, 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 beleza. Agora, teologicamente, esse é um processo de viver. Antropologicamente e escatologicamente falando, é um processo de viver. E é lógico, pessoal, o que envolve aí nesse processo de viver e morrer? O que envolve? Envolve a imagem que eu tenho do ser humano, envolve a compreensão que eu tenho de fé, envolve a imagem que eu tenho de Deus, né? Envolve muitas coisas que estão em jogo aí. Envolve se eu acho que o ser humano é, é, é corpo uma coisa, a alma é outra, né? Envolve, então, a alma é que ressuscita, enfim, envolve todas essas questões. Que a gente pode pensar que são meros detalhes, né? Mas não são, né? Então, assim, ah, envolve a própria compreensão que a gente tem de nós mesmos. Tudo isso está em jogo. Emoções, então, enfim. Então, obviamente, né? Aqui é chover no molhado. A morte é um processo que envolve o ser humano todo. E que envolve o ser humano todo tempo. Todo tempo. Ok? Então, a morte é um processo que envolve o ser humano todo e todo tempo. Todo e todo tempo. Então, assim, é realmente
esse processo, né, de morte é realmente de morte real, enfim, é algo que nos leva, de fato, a pensar sobre os nossos limites, né, as nossas respostas, as nossas possibilidades, aquilo que a gente acredita, a forma como a gente vive essa vida. Então, assim, deveria ser um processo que não nem tanto desespero, mas é, um processo da vida, processo da vida. Então, assim, algo que abarca a totalidade da nossa existência. Isso estamos falando só no aspecto antropológico, né? Depois, quando a gente falar do aspecto teológico, também, né? Então, o que tem após, né? O escatom, algo que abarca toda a nossa existência. As últimas coisas abarca tudo. A morte abarca tudo, desde lá do dia 17/8/84, que é a Dona Maria, que está aqui cuidando dos meus filhos. A avó Maria, que está fazendo um almoço que já está cheirando, né? Um arroz e um feijão. Esse é que a Dona Maria deu à luz ao Wellington, terceiro de quatro filhos. Então, e depois, pessoal, a morte, ela não é uma dimensão só pessoal, ela é uma dimensão social, ela é uma dimensão cultural. Então, eu passava ali o filminho, né, para vocês, não, a morte é uma dimensão cultural, é uma dimensão social, não é só uma dimensão individual, né? Ah, liga todos os tempos, todas as coisas e todas as dinâmicas. Pois bem, para a gente bater um papo antes da gente ir para o encerramento da manhã. E aí? E vocês, né? Diante da morte? Covardes, para onde vocês vão? Diante desse fenômeno biológico, natural. E quando somos natureza, né? Somos mortais, né? Ou seja, pessoal, morte e vida não se contrapõem, bom? Na nossa existência. Elas se entrelaçam. Lógico que a morte é a extinção da vida, né? A morte é a extinção da vida. Mas é outro polo da vida. Assim como faz parte o nascer da vida, faz parte o morrer. Então, nascer faz parte da vida, morrer também. Pertence ao processo integral da vida de cada indivíduo. E não é uma invenção, né? A morte não é uma invenção, né? Enfim, a morte é um fenômeno natural, biológico. Professor, bom dia a todos. Bom dia. Quando fala lá que a morte é o fim, eu, há muito tempos atrás, antes de entender melhor, eu imaginaria isso também, que seria o fim. A gente teve um padre aqui, que é uma frase no velório do meu pai, que ele falou, que eu nunca me esqueço. Ele falou assim que a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Só que é uma coisa que ninguém aceita, ninguém nunca se conforma com ela. E nem se prepara para ela, nunca está preparado, né?
Então, depois de, assim, de entender melhor, depois da teologia também que a gente iniciou agora, mas já deu para aprender um pouco de coisas, a gente sabe que não é o fim, que existe outra vida após a morte, né? Agora, se a gente já morre e o espírito vai para perto de Deus, ou se tem um lugar para esperar o dia do julgamento final, essa parte eu ainda não sei se eu sei que se vai para esse lugar, ou se já vai logo para perto do pai, ficar junto do pai, eu não sei. Uhum. Vamos colocar luzes sobre essas suas questões um pouquinho mais adiante, né? Lembrando que não dá para fazer uma visão teológica arquitetônica quase, né? Perspectivas. Lembre sempre do videozinho do cardeal lá. A certeza é a dissipação da fé. Então a gente continua caminhando com fé, porque canta o, o Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Wellington, bom dia de Bom novo. dia, Juste. Então, Wellington, a gente que foi nessa cultura do cristianismo, né? Assim, principalmente para muitos, é difícil aceitar a questão da morte, né? Mas a gente pega, olha pela questão antropológica, vê outras culturas, né? Que a morte é uma questão de uma passagem mesmo, entendeu? Se você for olhar outras culturas que existem, né? E até mesmo alguns dos nossos povos indígenas, né, é bem diferente, às vezes, do que a gente vive, né? Porque para todos nós a gente compreende a dor que é um ente querido que vai, entendeu? A partir do momento que você tem a perda, você sente bastante. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que tem outras culturas um pouco diferentes, né? Logicamente que aqui a gente está falando um pouco casando essa questão da aceitação com a questão do cristianismo, né? Eu vejo dessa forma, né, que vai um pouco no aspecto também cultural relacionado como lidar com isso por muitas, pensando na questão antropológica, pensando em muitas culturas, tá, de vários grupos. Ótimo, Juste, obrigado. Sabe o que me chama a atenção também, pessoal? É saber que a morte é uma experiência, aquilo que a gente dizia, né? Uma experiência individual, é uma experiência social, né? Então, é uma experiência social. E para nós também é um evento, é uma experiência eclesial. Então, nós vamos ver também, por isso que a gente já dava uns spoilers, que o cristão morre cercado pela comunidade de fé, né? Acompanhando de preces, de ritos de toda a igreja. Isso é muito bonito, gente. Ok? Então, a morte é uma experiência individual, uma experiência social e é uma experiência eclesial. Professamos que nós não morremos só, mas morremos cercadas pela comunidade de fé que nos acompanha com preces, com sacramento, com rito, com orações depois, enfim. Wellington, acho que a dimensão da morte é uma questão assim. Talvez a gente estudaria enquanto vida tiver e não vamos compreendê-la. Eu acho que o mistério da morte, ele não ficou muito na tranquilidade da compreensão. Ele vem no acontecer e é um processo para cada um de nós. Eu acho que tem dia que a gente está mais morto que vivo, e aí outro dia a gente retoma a vida e aí deixa a morte um pouquinho mais distante.
Mas, assim, tem umas lógicas da nossa fé que é complicado também compreender. Por mais que a gente trabalhe a mente no cristianismo, de que desde muito pequeno, quando nós morrermos, teremos lugar melhor do que esse, podemos até afirmar assim, perfeito, um lugar onde só tem paz, alegria e tudo é muito organizado, nós negamos a morte, né? Porque às vezes eu paro para pensar assim, nessa fé desse lugar tão bom, mas tão bonito, tão organizado, de tanta paz, a gente nem estaria aqui mais, já queria ir logo para esse lugar, né? A vida não faria sentido se a morte nos colocasse nesse lugar tão bom, tão perfeito. Por que a gente não quer ir? Então, são algumas perguntas assim que atrapalham às vezes, e aí eu diria assim: vamos deixar a morte ser a morte, e quando a gente tenta desvendar o mistério, ele aumenta. E quando a irmã disse aí, essa experiência da gente passar assim, parece que tão perto da morte, só dá paz. A única experiência que eu tenho é essa, assim, de quase morte, é uma paz. Não é de sofrimento, não é de medo, porque eu diria que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de morrer. Mas na experiência de quase morrer, não tinha esse medo. É uma tranquilidade, é uma paz, é uma. E a gente ainda fica induzindo as pessoas a ter a mesma tranquilidade, a mesma paz que você. Não, calma, tá tudo certo, é assim mesmo. As pessoas que convivem com a gente nesse momento sofrem muito mais do que a gente. E aí eu coloco muito assim, quando eu vejo uma pessoa com muito medo de morrer, eu falo, ih, tá longe de morrer. Se tivesse perto, tu estaria tranquilo, porque eu tive essa experiência. E esse mistério, ele acontece, eu acho que é todo dia da nossa vida, né? Essa ideia do morrer. Tem dia que a gente não quer que ele acabe, parece que está tudo muito certo, que a gente queria prolongar, mas nós temos que aceitar que ele termina e que começa um outro que pode ser até contrário àquele. Então, são questões assim, e como dizia o Maciel, por mais que a gente estuda e fala dessas questões e acha estar preparado, nós só sabemos no momento. E o sofrimento não é de quem morre, o sofrimento é de quem fica, ou de quem vive esse momento da morte. Porque na experiência que eu tive de quase morrer, gente, era tão tranquilo, era uma paz, que parece que assim, se eu pudesse ali ter um botão e apertar e acelerar o processo daquele momento, eu teria feito isso sem nenhuma dúvida. Não, morre logo, tá tão bom, tá tão tranquilo. Mas é isso. Essa questão da gente não querer morrer seria como a quântica explica que o nosso corpo é da matéria e a matéria quer de tudo sobreviver, né? Ah, ótimo. Eu queria finalizar a nossa manhã, se ninguém tiver mais nada a dizer, com uma poesia aqui do Tagore, né? Desse processo sobre o morrer e o viver. Nascer é importante, morrer é tão importante quanto nascer, né? Lógico, né? A gente vai falar, olha, no sentido teológico, sei lá, mais tradicional, a morte entrou pelo pecado no mundo, tá. Mas a morte é um processo natural. Quando a gente fala do pecado, é a forma de compreender teologicamente a morte, né? Então, quem nunca aprendeu desde a sua, né, talvez catequese, eu aprendi pelo menos, mas depois já não desaprendi, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecador é a morte. Eu ouvi isso várias vezes na minha vida. Mas, assim, eu não quero, enfim, mas tô dizendo que a morte é uma questão antropológica. Lógico, depois, teologicamente, a gente fala, olha, por que o ser humano morre? Morre porque pecou. Isso já é uma interpretação bastante, né, batida já na teologia. A morte
o ser humano peca, erra, né? Mas a morte é uma dimensão biológica. Sem Adão e Eva, a gente morreria do mesmo jeito, né? Lógico, aí é a explicação que a poesia do Gênesis dá, ok? Não estou dizendo que a gente não vá pensar sobre ela, que nós vamos rasgar as páginas ou a compreensão que se deu. Não. A gente vai tendo os seus desdobramentos, né? Vai ter os seus desdobramentos. Então, sobre a morte do Tagore. Não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor e enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito. Olha só, não me permita ser covarde, sentindo a sua clemência apenas quando eu estou bem. Mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Me deixe sentir a força da sua mão quando eu cair. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito. Quero sentir a sua força quando a brisa da manhã for substituída pelo sol, o calor do meio-dia e as pernas quiserem dar aquela, né, a boca seca, as pernas já não dá aquela, enfim, é o calor do meio-dia. A brisa da manhã nem sempre vai ser brisa da manhã. O calor do meio-dia também faz parte. Pois bem, na parte da tarde nós vamos ver os fundamentos bíblicos e os documentos da igreja sobre os documentos escatológicos da igreja, ok? E aí amanhã nós vamos falar sobre a escatologia da pessoa, o que acontece com a pessoa quando morre, o que acontece com o mundo, aí isso amanhã, ok? Sempre coloquei no grupo, assistam de novo o videozinho. Teologia é certeza. Oh, não é certeza, é fé. Fé não é sinônimo de certeza. É esperança. Lembra no título do nosso curso, né? Que o Maciel colocou lá no nosso convite, né? Mais fortes que a morte. Itinerário de esperança escatológica. Não é uma esperança que espera, mas é uma esperança de esperançar, de ação, de verbo. Bom, bom almoço para vocês. A gente volta às 15 horas com 2 temas: documentos da igreja escatológicos, fundamentos bíblicos primeiro e depois documentos da igreja sobre a escatologia. Tá? Descansem bem. Pedi para o Marcel colocar às 15 horas, porque a gente vai ser assim.